Você, crente, servo do Senhor, que decidiu colocar a sua vida aos pés do Senhor, os seus bens, os seus dons, o seu talento, o seu tempo, já passou por alguma situação embaraçosa? Uma situação difícil? Uma situação que gera dúvidas? Talvez ansiedade? Quem sabe até mesmo uma situação perigosa? Creio que boa parte das pessoas que servem ao Senhor já passaram por momentos assim, não é verdade? Mas antes de entrarmos nesse assunto, eu quero dizer que você é muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui. Sinta-se em casa. A gente está literalmente em casa. Aqui não é estúdio não, gente. É a luz da janela, a luz do sol entrando aqui. O sofá é o sofá da minha sala e vocês estão aqui em casa. Beleza? Vamos conversar. Deixa aí nos comentários se você já passou por uma situação assim. Assim, ô Lucas, eu passei, tô aqui, tô passando, talvez. Você que está vindo pela primeira vez, deixa a sua inscrição, ative as notificações e deixa também um like aí caso você goste do vídeo. Isso ajuda muito o canal a crescer, essa interação, essa conversa. Compartilha essa mensagem com quem você ama e fica comigo até o final desse vídeo que eu vou orar por você. Beleza? Vamos que vamos. Eu creio que a maior parte dos cristãos já passou por uma situação muito complicada, muito difícil e literalmente por obedecer a Cristo, por estar com Ele, por desejar servi-lo. E é muito interessante que a gente tem aqui no livro de Lucas, no capítulo 8, verso 22, um registro que narra uma situação perigosa que os discípulos passaram por obedecerem, por estarem com Jesus. Vamos lá? Lucas, no capítulo 8, verso 22. Olha só o que diz a palavra de Deus. Certo dia, Jesus disse a seus discípulos: vamos para o outro lado do mar. Assim, entraram no barco e partiram. Durante a travessia, Jesus caiu num sono. Gente, Jesus também dormia, tá? Ele era de carne e osso, ser humano, igual a gente. Logo, porém, veio sobre o mar uma forte tempestade. O barco começou a se encher, colocando-os em grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: mestre, mestre, vamos morrer. Os caras desesperados lá, você imagina a cena. Jesus despertou e repreendeu o vento e as ondas violentas. A tempestade parou e tudo se acalmou. Então ele lhes perguntou: aonde está a sua fé? Pergunta de Jesus, né? Você imagina Jesus fazendo essa pergunta para você. Você lá tremendo de medo porque você está no meio de uma tempestade em alto mar. Isso daí é pesado, gente, pesado. Admirados e temerosos, os discípulos diziam entre si: quem é esse homem? Quando ele ordena, até os ventos e o mar lhe obedecem. Esse texto é muito conhecido. Se você é crente já há um tempo, você com certeza já ouviu ele em alguns sermões. Mas eu quero trazer um ponto de vista que não necessariamente está ali dentro dos manuais de teologia, nos comentários bíblicos, mas um paralelo que eu creio que dá para a gente traçar aqui em relação à nossa vida. A maior parte de nós realmente convertidos ao Senhor querem de todas as formas poder servir ao Mestre de todo o coração, colocando as nossas vidas à disposição dele, para que ele faça aquilo que ele bem entender, para cumprir a missão estabelecida por ele mesmo. Nós estamos cientes que essa vida pode ser perigosa ou talvez ter momentos embaraçosos, mas na maioria das vezes a gente ignora essa situação, mesmo sabendo que ela existe, e segue a Cristo, porque aquela chama, aquele desejo de servi-lo é muito maior do que os perigos que a gente pode enfrentar. Até que eles acontecem. Quando essas coisas acontecem, essas dificuldades, elas põem à prova a nossa fé. Elas põem à prova a nossa disposição de servir ao Senhor. E é muito interessante que Jesus estava numa empreitada, ensinando as pessoas, demonstrando ali o seu poder, e eles iriam atravessar para o outro lado do mar, até que veio sobre o mar uma tempestade. E aí vamos trazer um paralelo aqui interessante. O barco, imagina que um barco é como se fosse a sua vida. Imagina como se ele fosse os seus bens, os seus dons, o seu tempo.
É legal porque o barco daqueles homens não era simplesmente um meio de transporte. Era uma ferramenta de trabalho, era o ganha-pão deles. Era a forma com que eles tiravam o seu sustento, gastavam tempo ali pescando para sustentar as suas famílias. Então tem algo especial naquele barco. É um bem muito importante. Não é apenas um bem de valor para entreter, para demonstrar poder, mas é um bem que está diretamente ligado ao sustento desses homens. Jesus ele solicitou, vamos entrar no barco e atravessar para o outro lado. O mar é a nossa vida, as situações que a gente controla através do nosso conhecimento. Aqueles homens conheciam o mar, talvez como poucos, aquela região, sabiam onde tinha bancos de areia, sabia quando o mar estava começando a ficar revolto. Mas o mar também ele é imprevisível, você concorda comigo? Assim como a nossa vida. Boa parte das coisas que a gente vive não estão debaixo do nosso controle. A gente não consegue prever situações calamitosas, situações extremamente complexas, como o que aconteceu ali nesse texto. Eu tenho certeza que aqueles homens não estavam prevendo que aquela tempestade viesse tão repentinamente, assim como eu tenho certeza que você já passou por tempestades repentinas que você não estava prevendo e que na hora bateu aquele desespero. Não é verdade? Mas é interessante que Jesus estava no barco, ele estava dormindo. Creio que ele já sabia de tudo que poderia acontecer ali, mas ele queria mostrar aos seus discípulos a terem fé, a exercerem a sua fé, a sua confiança em Cristo Jesus. Aqueles homens já depositaram aos pés de Cristo os seus bens, o seu tempo, a sua família, o seu trabalho, os seus dons. Eles estavam confiantes, até que foram, de fato, surpreendidos por essa tempestade. E aí é uma pergunta que eu te faço. Será que você está sendo surpreendido por uma tempestade por servir a Cristo? Será que se você estivesse lá na sua casa, você não passaria por aquela tempestade ou pela intensidade que aqueles homens viveram aquela tempestade? De fato, eles viveram com uma intensidade muito grande. Mas é importante você parar para pensar também. Cristo está no barco. Se Ele te chama, Ele é a solução imediata. Aqueles homens talvez não exerceram a sua fé por uma falta por uma questão até instintiva. O desespero veio primeiro, o medo veio primeiro, uma reação instantânea ao perigo gigante que eles estavam passando ali. Jesus Cristo calmamente acorda e diz: vai gente, cadê a fé de vocês? Ele logo ordenou para que aquele mar se acalmasse. E aquele mar se acalmou. E eles ficaram ainda mais surpreendidos por aquilo que Jesus fez. Eles já tinham visto a sabedoria de Jesus, presenciado até alguns milagres, mas eles não esperavam que aquele homem era tão potente para fazer com que as forças da natureza, as circunstâncias e as ocasiões fossem caladas naquele momento. E algo que é interessante a gente pensar é que Jesus não nos priva de passar por tempestades. Uma coisa que é importante a gente pensar é que nem tudo está debaixo do nosso controle. Nem todas as coisas acontecem porque nós tomamos uma iniciativa de fazê-las. Nem todas as coisas que você quer vão acontecer. A partir do momento em que você deposita a sua vida nas mãos do Mestre, quem está no controle é o Mestre. E Ele permite para que você aprenda, para que você amadureça a sua fé e para que você veja o poder dEle, a grandiosidade dEle, a força que Ele tem. Ele permite que tempestades aconteçam e Ele mesmo é a solução para que elas se calem e terminem. Amém? Você está passando por essa tempestade? Está difícil? Então eu quero orar por você, para que o Senhor te dê força e quem sabe até possa cessar essa tempestade. Feche os seus olhos aí, no seu lugar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu de ouvirmos e de lermos a Tua Palavra, de aprendermos mais sobre Ti. Eu peço a Ti, Senhor, para que o Senhor abençoe cada um dos nossos irmãos que estão passando por momentos de luta, de tempestade, momentos duros, complexos. Eu peço que o Senhor os ajude, ó Pai, a viver uma vida de fé, de dependência, de confiança no Senhor. Nem tudo está debaixo
da nossa vontade, das nossas forças, da nossa capacidade de resolver. Mas o Senhor é o Rei, que pode até mesmo mudar as forças da natureza. Ensina-nos, Pai, a sermos mais maduros e mais confiantes em Ti. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Que você cresça cada vez mais na fé, possa amadurecer. A gente se vê em breve. Até mais.